Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos estar realizando nossa aula por aqui, nessa gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida no final dessa aula, vocês podem me procurar, tá? Até meio-dia. Tem as atividades também na plataforma para vocês fazerem. Ok? Então a gente vai começar a falar e a entender algumas situações, algumas questões que estão presentes no módulo 9. Você pode abrir o seu livro aí, sua apostila. Está lá na página 296. Então a gente vai começar a falar sobre a Rússia, né? Muitas curiosidades sobre esse país que é tão grande. É um país que ele tem uma parte do seu território na Europa, outra parte maior na Ásia. Então, também geograficamente, a gente pode falar que a Rússia fica, melhor dizendo, na Eurásia, ok? Então, é o maior país do mundo em território. Nós temos ali mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, é um país assim que tem uma geopolítica muito grande, é um país estratégico no cenário internacional, é a nona população do mundo, tá? Nós temos ali 142 milhões de habitantes. Então a gente vai começar a falar um pouquinho desse país, quase que continente, né? Porque é um país tão grande. E o que vai separar geograficamente ali a parte europeia da Rússia da parte asiática desse país são os Montes Urais, que daqui a pouco nós vamos estar vendo, eu vou estar mostrando para vocês, ok? Eu fiz uma apresentação para vocês verem, vocês vão acompanhando aí também, tá? Que a gente vai falar um pouquinho de história, da história uma parte da história da Rússia, a questão mesmo desse Império Russo ter virado a União Soviética, como que foi isso, né? Depois como que a União Soviética deixou de existir, porque não existe mais, né? E a partir daí os problemas que a Rússia, a atual Rússia, vem enfrentando para fazer essa transição aí entre o mundo socialista para o mundo capitalista, porque hoje a Rússia é um país capitalista. Então, como que vai começar essa história? Para a gente entender um pouquinho dessa história da Rússia, nós vamos voltar aí no período dos czares. Tá? O czar é como se fosse o César lá do Império Romano, é um grande imperador. Se você for entender, para a gente entender melhor essa época, né, chamada de período czariano da Rússia, nós vamos entender a Rússia como um império monárquico, tá, com uma família real no poder, e essa família real no poder vai governar até o início do século XX, ou seja, o século passado, enquanto vários países na Europa, como a França, né, já tinham até mudado a sua estrutura de governo, deixado de ser monarquia com a Revolução Francesa. Lá na Rússia ainda estava havendo um imperialismo com uma família real, que são os czares. Tá? Então, assim, um czar muito importante que tentou modernizar um pouco a estrutura econômica e social da Rússia, do Império Russo, foi o czar chamado Pedro o Grande. Tá? Ele quis modernizar o país, quis começar a industrializar a Rússia, tá? Isso aí no século XVI para o século XVII. Só que as indústrias que começaram a surgir lá na Rússia eram indústrias assim bem precárias, indústrias assim que escravi, não escravizava, mas praticamente isso, mas explorava muito a mão de obra da população. Eram indústrias atrasadas, já começaram assim, tá? Mas mesmo assim, esse czar chamado Pedro, ele modernizou um pouco a Rússia para o período, né? Criou uma cidade chamada São Petersburgo, né? E também começou a querer aproximar a Rússia dos valores culturais da Europa Ocidental. Tá? Só que aí existiu um grupo que a gente vai falar mais na frente, mas eu queria mostrar agora para vocês aí o território, não sei se vocês estão conseguindo ver, tomara que sim, vou aumentar aqui para vocês, território da Rússia, tá vendo? O maior território do mundo, então essa partezinha que vocês estão vendo a setinha aí, ó, aqui mais ou menos é onde tem Moscou, ó, nós temos aqui essa região da Rússia europeia, o restante é a Rússia asiática. Mas assim, a questão cultural, a maioria do país é parecido com
a Europa Ocidental, essa parte da Europa aqui. Ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. Então, como eu falei para vocês, ó, os Montes Urais, que são esses aqui, uma fotografia de parte deles, demarca aí essa parte ó, da Europa, tá, com a Ásia. Então, a parte da Rússia europeia e a parte da Rússia asiática. Okay? Aí nós temos o Mar Negro também, ó, o Mar Cáspio demarcando também essa fronteira. Então, Pedro Grande é esse cara aqui, ó, o gordudo aqui. Então, ele foi um cara que tentou se modernizar o país, porque nessa época do imperialismo dos czares, eles assim tinham uma estrutura muito ainda feudal, sabe? Aquela estrutura independente do campo, a população era praticamente servos, ainda, já chegando até no século XIX, tá? E aí a população era muito explorada, vivia no campo a maior parte dela, né? Mesmo aqueles que trabalhavam nas indústrias foram nascendo a partir do século XVIII, elas eram assim super exploradas, como eu já falei para vocês, mas ele criou, tá vendo, a cidade de São Petersburgo e começou a aproximar a Rússia desses valores ocidentais, tá? Só que aí um grupo chamado de eslavófilos, tá? Quem eram eles? Eram pessoas que descendiam, tá, dos eslavos, que é a maior parte da população russa, né, dessa língua eslava, e eles achavam isso um pouco ruim, essa aproximação da Rússia com os valores da Europa Ocidental, e começaram a criticar, tá, dizendo que iria acabar descaracterizando a cultura da Rússia, né? Então, assim, isso já começou a se chocar com os interesses da maioria da população, tá? Então, os czares começaram a ser mal vistos nesse período já, tá? Então, o que vai acontecer? Em 1917, um grupo de revolucionários vão criar um movimento, né, uma revolução, uma mudança na estrutura muito grande, conhecido como Revolução Russa, que foi liderada por Lenin. Então eles começaram a fazer o quê? A promover, buscar, né, uma melhoria da qualidade de vida, tanto dos trabalhadores da área urbana, né, nas indústrias, quanto dos trabalhadores da área rural, no campo. Né? E eles começaram a tentar promover essa melhoria através, né, da implantação do sistema socialista no país. Né? E esse processo ele vai acabar gerando a criação da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lá em 1922, né? E essa questão vai fazer com que o mundo experimente uma nova realidade, né? Porque a gente vai começar lá na frente, depois da Guerra Fria, a conhecer o mundo bipolar, aquela rivalidade entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mas vamos voltar um pouquinho, tá? Nós vamos ver que a questão da Guerra Fria marcou muito a antiga União Soviética, porque hoje ela não existe mais, a gente vai ver por quê. Agora, por que, que a União Soviética foi tão falada, né? A União Soviética não foi uma potência qualquer, tá? Foi uma grande potência, né, que ela reunia, só para vocês terem uma ideia, em torno de 15 repúblicas, ou seja, 15, né, antigos, vamos dizer assim, países, né, que se juntaram, formaram a República da União Soviética. E assim, com o maior território, se a Rússia já é grande hoje, imagine formando com esses territórios, né? E ainda abrigando mais ou menos cerca de 100 nacionalidades. Então é um caldeirão de culturas diferentes, para vocês terem uma ideia, tá? Então, olha como é que está, ó. Aqui, ó. A Rússia não era só a Rússia que era a antiga União Soviética. Tem muita gente que pensa que era só a Rússia. Não. A Rússia, por ser maior, ela acabava até comandando, tá? Tinha sede da União Soviética. Mas olha quantos países, quantas repúblicas participavam. Vou citar algumas, né? Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia e também aqui, ó, na parte da Ásia Central, Cazaquistão, Bequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, tá? Quirguistão, que hoje é o Quirguistão.
Então, esses países, eles faziam parte da antiga União Soviética. Então, assim, culturas muito diferentes e agregadas. Ali você tem os russos, que são de cultura cristã ortodoxa. Ali você tem islâmicos, tá, dentro desse caldeirão cultural, cristãos, né, nos moldes do catolicismo romano, cristãos protestantes. Então, tem muitas culturas diferentes ali misturadas com um único poder que era da antiga União Soviética. Tá? Então, assim, assumiu uma grande importância durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque assim conseguiu virar a guerra junto com os aliados, tá? E acabou vencendo Hitler na Segunda Guerra Mundial e protagonizou assim um conflito histórico que é a Guerra Fria. Então, nenhuma outra potência foi capaz de rivalizar com os Estados Unidos, a não ser a antiga União Soviética. Tá? Foi um dos pioneiros na corrida espacial, porque foi o primeiro, né, a União Soviética foi o primeiro a enviar o homem até o espaço, o primeiro satélite antes do homem até o espaço, o primeiro ser vivo foi aquela cadela laica, né? Então, assim, vários feitos importantes na questão de tecnologia espacial foram feitos pela antiga União Soviética. E também se destacou no esporte, se destacou na literatura, nas artes em geral, tá? Porque era uma intenção mesmo do sistema socialista mostrar que a União Soviética é uma potência em várias áreas, tá? Principalmente em educação e em saúde, que a gente vai estar vendo ao longo dessas aulas. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando o socialismo foi implantado na União Soviética, para dar conta, né, alguns autores vão dizer isso, de organizar e administrar mais de 100 nacionalidades, não sobrou opção, vamos dizer assim, a não ser que usasse autoritarismo. Né? Primeiro Lenin, né, vai governar essa grande confederação, né, de países, e depois Stalin vai estar governando com mão de ferro. Tá? Muito autoritarismo, não tinha liberdade de expressão. Essa foto que vocês estão vendo aqui, muitas pessoas eram presas e levadas para campos de concentração para trabalhar em trabalhos forçados, tá? Porque a União Soviética ela não permitia criar outros partidos diferentes do Partido Comunista e nem pensar contra isso. Tá? Todo mundo tinha que pensar a favor do Partido Comunista e do governo, ok? Porque a ideia do socialismo era que deveria se criar uma sociedade justa, que não houvesse desigualdade social. Tá? Só que na prática a gente vai ver que isso não foi acontecendo, tá? Então, Stalin, ele assim, só para você ter uma ideia, está na conta dele mais de 20 milhões de mortos, para você ter uma ideia. Muito mais do que no nazismo, tá? Na Alemanha. Mas isso não é muito comentado por vários outros interesses. Tá? Então, o comunismo que se foi implantado aí na União Soviética acabou matando muita gente que era opositora. Tá? E criou essa cultura autoritária, muitas perseguições políticas, muitas perseguições religiosas, e também criou problemas econômicos, né? Porque criou a burocracia, tudo que você precisava fazer, abrir uma empresa, abrir uma indústria que já era do governo mesmo, precisava passar pela burocracia do governo, tá? E isso demorava muito para acontecer, é igual hoje quando você vai numa prefeitura, algum órgão assim público, tem todo um trâmite, tem toda uma burocracia para você abrir uma empresa, mais ou menos isso, tá? Isso atrapalhou um pouco a concorrência das indústrias soviéticas no cenário internacional, disputando com as indústrias dos Estados Unidos e dos países capitalistas, né? Então, as empresas lá eram estatais, ou seja, o governo era dono das empresas, das terras, de todos os recursos naturais do país. E assim, eles preferiram investir na indústria de base. O que é a indústria de base? A indústria de base é aquela indústria que vai estar promovendo a matéria-prima para as outras indústrias funcionarem. Por exemplo, vai investir na petroquímica, na indústria de petróleo, petrolífera mesmo, né? Vai estar investindo em produção mineral, parte mesmo automotiva, vai funcionar a parte dela, né? Aeroespacial, como eu já falei, da corrida espacial aqui que ela enfrentou, né? Na parte de defesa, muitas armas vão ser produzidas por eles. A maior parte das armas que hoje circulam no mundo é de origem de fabricação da antiga União Soviética, hoje de origem russa, mas também dos Estados Unidos devido a esse período de Guerra Fria.
tá? E siderúrgicas também que vão trabalhar produzindo aço, são as principais indústrias desse cenário aí da antiga União Soviética. Então vejam bem, eram indústrias que hoje, se for comparar com hoje, são indústrias atrasadas, porque enquanto os Estados Unidos, o Japão, hoje em dia até a União Europeia trabalham com indústrias com tecnologia de ponta, software, internet, celulares, computadores, robótica, eles não, eles estavam atrasados nesse sentido. Olha que discrepância, né? A gente está lá falando de avanço em relação ao espaço, mas no cenário mesmo assim interno, não se investir na competitividade entre as indústrias. Isso vai ser um dos fatores que vai prejudicar a economia da antiga União Soviética e vai levar toda a sua economia à ruína, tá? Então vamos lá. Avançando mais um pouquinho, nós vamos ver assim, que esses gastos militares, né, a União Soviética ficava no cenário internacional rivalizando com os Estados Unidos, isso eu já falei para vocês em outras aulas, né, a União Soviética e os Estados Unidos sempre rivalizando, mostrando quem era melhor. Né? Depois eu vou voltar nisso aqui. Então você tem aqui ó, o capitalismo que era representado pelos Estados Unidos, que vai valorizar a riqueza material, o individualismo, o consumismo, né, vai incentivar mesmo a população a consumir em massa, ou seja, aquele exemplo da vida americana, né, de ser de consumir, de comprar, a democracia, né, como alvo, como valor para eles, né, para os Estados Unidos, e todos que seguirem o capitalismo, e a livre concorrência. Já o comunismo, que começou a ser implantado lá na antiga União Soviética, vai tentar buscar o bem-estar social, né, de toda a população, a igualdade em primeiro lugar, a simplicidade, o coletivismo, né, aquele trabalho coletivo no campo, nas indústrias, a estatização, ou seja, o governo vai tomar a frente de toda forma de produção e a economia planificada que vai ser planejada pelo próprio governo, pelo Estado, e não pela livre concorrência. Então, essa é uma diferença muito grande. Tá? Só que, pelo motivo de eles terem essa indústria pesada, né, indústria de base, como vocês podem ver aqui nesse mapa, tá vendo? Isso prejudicou um pouco a economia, porque eles não avançaram, não modernizaram a sua economia, e com os gastos na parte espacial e na questão militar, né, desenvolvendo muitas armas, ao longo do tempo, a partir da década de 60, 70, 80, vai sentir mais ainda por causa da crise do petróleo, a União Soviética vai começar a entrar em crise econômica. Tá? Vai faltar até alimento, a educação vai cair, a saúde vai cair, o emprego vai ter, mas não vai ter o que consumir, como pagar essa população. Tá? Então foi uma coisa muito séria que aconteceu. E aí nós vamos ter vários problemas diante disso. E os Estados Unidos investiam também no setor militar, no setor espacial, até levou o homem até a Lua, né? Que a história vai dizer isso. Então, só que os Estados Unidos pegavam toda essa tecnologia que estava desenvolvendo para a guerra e transformava em produtos para serem vendidos para os civis. Hoje nós temos vários produtos, por exemplo, celular, micro-ondas, que foram criados nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Mas a União Soviética não conseguiu fazer isso porque não era a lógica socialista para eles, tá? Dessa competitividade de inovação. Né? E aí, já na década de 80, em 1985, um novo presidente vai assumir tal comando da antiga União Soviética no meio desse caos, desse crescimento da desordem, de fome, de miséria e de baixa na questão da economia, o presidente Mikhail Gorbachev. Tá? E ele vai propor uma reforma no modelo socialista. O que ele vai fazer? Ele vai implantar a perestroika e a glasnost. Nós já vimos isso também em aula. A perestroika vai ser aquela reforma econômica, tá? Que vai começar a permitir algumas privatizações, investimentos também privados naquelas indústrias que eram só estatais ou empresas que eram estatais, também vai permitir greve. Então, olha como é que está começando a modificar toda a ideia do sistema socialista implantado ali. E a Glasnost já é uma reforma política, vai permitir ter vários partidos agora, outros partidos que não seja só o comunista,
vai dar liberdade de expressão para a população. É como se o governo estivesse querendo dizer o seguinte, ó, a gente vai conter essa crise, a gente vai liberar um pouquinho assim para vocês, população, tentar melhorar a economia e a política, a participação de vocês, tá? Só que essa estratégia não deu certo, né? E o que vai acontecer? A crise vai aumentar, os preços vão aumentar, tá? Devido a todo esse contexto da Guerra Fria que eu estou mostrando para vocês, vai faltar aqui, ó, alimentos para a população, muita gente vai passar fome, a população vai ficar super revoltada, e os países que já viviam tensões, porque o regime da antiga União Soviética era muito autoritário, como eu falei para vocês. Então muitas pessoas não concordavam, então eles começaram a se revoltar mesmo. Poxa, não tem nem comida, não tem nada para gente. E aí eles viam os luxos do governo, carros importados para quem era do governo, foram se revoltando. Tá? E o que vai marcar assim, o fim, né, da Guerra Fria vai ser em 1889, que na história chama da queda do Muro de Berlim, mas como você pode ver nessa fotografia aqui, na verdade o muro foi derrubado. A população derrubou o muro, que já não aguentava mais ver aquela cidade dividida, né, a cidade de Berlim, entre a Alemanha Oriental e Ocidental. E os soldados que vocês estão vendo aqui, por que eles não fizeram nada? Porque eles também não estavam mais tendo condições de manter suas famílias. Então, vamos deixar rolar para ver o que vai acontecer. De repente, melhora. O lado ocidental de Berlim estava muito mais desenvolvido, recebendo recursos dos Estados Unidos. E investimentos, empréstimos, tudo isso. Né? Então, assim, esse período vai ser o período que vai chegar à dissolução da antiga União Soviética. Tá? Então, nós vamos ter aqui, só para a gente voltar aqui para vocês verem, a antiga União Soviética, que era tudo isso aqui, ó, tá? Ela vai começar a se fragmentar, vai começar um país e outro ali se tornando independente, tá? Então nós vamos ver agora esse novo momento que a União Soviética vai deixar de existir em 1991 e vai passar a se chamar Rússia, e aqueles outros países vão se tornar independentes também, adotando cada um o seu nome de acordo com a sua história, com a sua população, a sua questão étnica, né? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão atual da Rússia, desde da década de 90 para cá. Aí durante esse processo aí, o que vai acontecer? A Rússia agora, né, ela vai deixar de ser socialista e ela vai se tornar um país capitalista. O que é isso, Moisés? Os empregos que eram, toda a população tinha emprego garantido, tá? Como se todo mundo fosse concursado, vamos dizer assim, todo mundo trabalhava para o governo. Agora, com o sistema capitalista implantado, acabou isso. Todas as pessoas agora vão ter que tentar manter seus empregos naquela concorrência, né, em relação ao estudo, em relação a todas essas questões do capitalismo individualista, né? E o governo não vai garantir mais emprego para todos, então vai aumentar o desemprego muito grande. E pela Rússia ter vivido 70 anos dentro do socialismo, dentro da União Soviética, vários problemas de incerteza surgiram, tá? Mas a Rússia ainda foi a que mais herdou, né, tantos os problemas também herdou assim, as indústrias, né, que estavam ali, e muitos investimentos em infraestrutura que a gente vai estar vendo ao longo agora. Então pensa na década de 90, um país que estava arrasado economicamente, politicamente também. Aí surge nesse cenário um novo presidente, tá, que vai se chamar, o nome dele é Boris Yeltsin, né, e virou que minha pronúncia tá excelente aqui no russo, né? E Boris Yeltsin, ele foi um presidente apoiado pelos Estados Unidos, tá? Então ele começou a querer fazer o quê? Aproximar cada vez mais a Rússia capitalista agora do mundo globalizado. Então ele começou a abrir as portas da Rússia, ó, vem empresa multinacional para cá. Então vai começar a chegar a McDonald's, a Coca-Cola, várias empresas que são mundialmente famosas e os russos e a maioria também da população da União Soviética não podiam conhecer, não podiam ter contato. Tá? Só que aí ele vai começar a tentar mudar tudo isso, modernizar as indústrias que estavam atrasadas, melhorar a economia, começar a usar mais seus recursos naturais, petróleo, gás, para vender para o mundo todo, entrar nesse mundo globalizado no comércio mundial. Tá?
Só que ele vai enfrentar um problema de cara, que é a chamada crise da Chechênia. Vocês já ouviram falar? A Chechênia, gente, é essa região aqui, tá, da Rússia. Só vendo aqui, ó, Moscou e a Chechênia está aqui. É uma região estratégica, porque tem ligação com o mar, está vendo? E a Rússia não quer perder. Só que a Chechênia, os habitantes de lá, eles são islâmicos, tá vendo? São muçulmanos. E eles não se consideram parte da Rússia. Eles acham que não tem nada a ver com a Rússia. Só que a Rússia não quer perder esse território. E aí gerou um entrave. Por quê? A Chechênia vai entrar em guerra com a Rússia, né, e vai querer se tornar independente. E os Estados Unidos vai estar incentivando essa independência. Só que a Rússia não vai querer perder esse território, tá? E não aceita, até hoje, a Chechênia se tornar um país independente, ok? Mas olha só, uma questão cultural. Como que um país vai conter uma nação, vamos dizer assim, com várias identidades culturais diferentes? É complicado, problemas herdados aí da antiga União Soviética. Mas vamos avançar mais um pouquinho, tá? E Boris Yeltsin vai viver outros problemas, tá? O parlamento não vai aceitá-lo muito bem, tá? Por quê? Porque ele era um presidente que estava querendo abrir a economia para o mundo, né, se tornando capitalista, só que a maior parte do parlamento era de conservadores ou de comunistas. Então, eles não estavam concordando com essa aproximação com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos, tá? E vão criticar muito a política do Boris Yeltsin, tá? E vão também começar a criticar a questão da economia, porque ele não conseguiu resolver os problemas econômicos, ocorreu mais desemprego ainda, ocorreu também queda, né, da economia. Você pode ver nesse gráfico, olha só, no período de Yeltsin, ó, como a economia caiu, tá? Ele herdou vários problemas da antiga União Soviética que ele não conseguiu conter, tá? E diante dessa crise que vai acontecer, ele vai acabar fazendo com que vários capitais saiam do país, os investidores não vão querer investir na Rússia, né, por causa dessa questão política, essa crise, né, e muita sonegação fiscal das empresas começaram a surgir ali. E aí, em 1999, o que vai acontecer? Yeltsin renuncia, deixa de ser presidente. Tá? E aí o primeiro-ministro, que era seu primeiro-ministro, escolhido por ele, Vladimir Putin, vai passar a governar a partir de 99 até 2008. Tá? Ele vai ser o próximo presidente. Ele, só para você ter uma ideia da história sobre ele, Vladimir Putin, hoje ele é o mais conhecido assim, de presidente da Rússia. Ele já foi presidente, primeiro-ministro várias vezes. E ele foi um ex-agente da KGB, que era como se fosse a CIA, só que é a CIA da antiga União Soviética, uma organização secreta de espionagem. Tá? E ele teve muito sucesso porque ele não deixou a Chechênia se tornar independente. Ele, como primeiro-ministro, foi organizando tudo isso. Tá? E aí a população ficou muito a favor dele. Só para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando aqui de parlamento, como que é a estrutura do poder, né, ou a estrutura do sistema político lá da Rússia. Nós vamos ter lá o poder executivo, como aqui no Brasil também tem o poder executivo, o presidente, né, os governadores, prefeitos e tal. Lá, só que lá tem o presidente e tem o primeiro-ministro, que é um semi-presidencialismo, vamos dizer assim. Além de ter o presidente que vai escolher o seu primeiro-ministro, tem o vice-presidente e o vice-primeiro-ministro, tá? Além de ter todos os ministros. Então, você vê quantas pessoas estão ganhando do governo aí, né? No Poder Legislativo, nós vamos ter a Câmara Baixa, que é como se fosse a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, e a Câmara Alta, que é como se fosse o Senado, tá? Que eles vão estar organizando as leis, né? Instituindo leis no país. E o Poder Judiciário também, nós vamos ter aquele que é o Tribunal Constitucional, que é aquele que vai estar regendo as leis, vendo se as leis estão sendo aplicadas. O Supremo Tribunal de Justiça, que vai ver todas as questões civis, né, tanto de criminal, trabalhista, e o Supremo Tribunal de Arbitragem, que se acontecer algum problema de litígio entre os poderes ali, ou então até analisar as práticas do judiciário mesmo, serve para esse contexto. Tá?
Então, como eu falei para vocês, a vitória do Checheno, da Rússia, melhor dizendo, sobre os chechenos, vai fazer, melhor dizendo, que Vladimir Putin consiga se eleger presidente aí da Rússia por vários anos. Tá? Ele é muito querido lá no país, nesse período ainda mais ainda. Tá? Então ele vai, logo quando ele assumiu o poder, nesse período aí de 99 até 2008, que é o primeiro período dele de governo, ele vai estar naquele contexto de guerra ao terror a nível mundial, né, porque os Estados Unidos vão sofrer aqueles atentados, né, do 11 de setembro, então ele vai apoiar os Estados Unidos nesse momento, vai dizer, olha, estou junto aí com você nessa questão de apoiar o mundo contra o terrorismo, tá? E os Estados Unidos, por esse apoio que ele deu, acabou fazendo com que as negociações, tá, na OTAN avançassem e a Rússia entrasse também na OTAN, né, fazer parte do conflito da OTAN, que é um conjunto de países aí, que é uma aliança militar que foi criada na Guerra Fria ainda, que eram aqueles países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, Canadá, que apoiavam os Estados Unidos na Guerra Fria. Tá? Se acontecesse algum conflito, eles se apoiavam. Só que a Rússia agora faz parte dele também. Tá? Então vocês podem perceber que, como a Rússia é uma potência geoestratégica a nível mundial, ora está assim, a favor dos Estados Unidos, ora está contra os Estados Unidos. Tá? Então, a favor agora em relação ao combate ao terrorismo. Só que quando os Estados Unidos falaram, olha, a culpa desse terrorismo aqui em 2001 foi do Afeganistão, foi do Iraque, começou a invadir esses países lá no Oriente Médio, né, que está nessa região aqui, ó, o Iraque, tá, Afeganistão. Então, nessa região aqui, você tem esses problemas geopolíticos e era a área de influência da Rússia, da antiga União Soviética. E agora os Estados Unidos começam a se meter aqui, tá? Dizendo que vai combater o terrorismo e a produção de armas nucleares. Só que, na verdade, a Rússia acusa os Estados Unidos de eles quererem manter uma área de influência maior aqui no Oriente Médio, porque o Oriente Médio, vocês sabem que é rico em isso aí, muito bem, petróleo, né? Então eles criticam muito isso, tá? Eu até coloquei uma foto aqui para vocês em relação à guerra do Iraque, de 2003, tá? Bagdá sendo aí ao vivo na época, né, sendo bombardeada pelos Estados Unidos, foi muito criticado isso. Outra questão que a Rússia criticou os Estados Unidos foi aqui que os Estados Unidos queriam implantar na Europa, tá? Um escudo antimísseis para ser a Coreia do Norte, né, ou o Irã, ou esses países, né, que às vezes são contra os Estados Unidos, tentasse lançar um míssil na Europa ou nos Estados Unidos e tivesse essa barreira antimíssil aí. A União, a União Europeia aprovou, né, mas a Rússia criticou, falou, poxa, você está querendo pegar a área de influência que era minha, que é o leste europeu. Tá? Então foi contra, mas acabou que eles assinaram um acordo de, assim, de parceria. Os dois acabaram se organizando para poder construir esse escudo antimíssil lá na Europa Oriental. Tá? E aí, por essas relações, tá vendo, de acordos que eles fazem, a Rússia foi admitida na OMC, tá? Na Organização Mundial do Comércio, e aí acabou a Guerra Fria comercial, vamos dizer assim, né, nesse período. Então, olha como que é importante, né, a gente está estudando tantas coisas da, 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 da Rússia a nível mundial, né, da sua história local, mas a nível mundial também, porque a Rússia, queira ou não queira, fez parte da história mundial nesse século XX e faz até hoje. Né? Está rivalizando o poder aí, muitas das vezes com os Estados Unidos, áreas de influência até hoje. Tá? E aí, avançando mais um pouquinho, a gente vai ver agora as bases militares dos Estados Unidos em vários países. Olha como aqui na Europa tem várias bases militares dos Estados Unidos, cada estrelinha dessa, né? E no Oriente Médio também. Então, a Rússia acusa sempre os Estados Unidos, olha, você quer cada vez mais aumentar a sua área de influência no mundo. E a área de influência aqui próxima a mim, no caso a Rússia, né, é minha área de influência, então não quero ver você aqui. Então fica essa rivalidade entre os dois. Ok? Só para vocês terem uma ideia. E aí nós vamos inaugurar em 2008 uma outra fase, porque Vladimir Putin, esse cara aqui, ó, ele vai estar
deixando o poder, um jogo de poder, né? Ele vai sair do poder, que ele é o presidente, vai entrar, esse nome é difícil, mas eu vou tentar falar, Dmitry Medvedev, né? Eu gastando russo aqui com vocês um pouquinho. Vou fazer isso não, mas vocês merecem, né? E aí ele governou como presidente, o Dmitry, tá? De 2008 até 2012. Mas o que ele fez? Uma jogada política. Pegou o Vladimir Putin e colocou ele como primeiro-ministro. Tá? Para depois do governo dele, Dmitry, o Vladimir Putin voltar a ser presidente novamente. Então, na verdade, Vladimir Putin nunca saiu do poder desde da época aí da década de 90, tá? Como primeiro-ministro, depois presidente, depois primeiro-ministro de novo, depois presidente de novo, tá? E nessa nova fase, em 2014, nós vamos ter uma crise política muito grande, que é a crise chamada da crise da Crimeia, que é essa região aqui que vocês estão vendo. A Crimeia já pertenceu à Rússia no passado, tá? Mas em 1954 foi dado de presente para a Ucrânia, porque o presidente na época da União Soviética ele era de origem ucraniana, então deu essa região de presente para a Ucrânia. Só que agora, né, isso em 2014, o que vai acontecer? Os habitantes da Crimeia, a maioria é de origem russa, e eles não se sentem ucranianos, então eles querem voltar a fazer parte da Rússia. E eles criaram um referendo, aproveitando que o país estava passando por uma crise política muito grande, até mesmo sem presidente nessa época, e aí eles fizeram um referendo, e esse referendo ganhou dizendo que eles queriam ser anexados à Rússia. E a Rússia fez um discurso, né, Vladimir Putin na época fez um discurso dizendo que a Rússia, que a Crimeia sempre foi deles, e que tem muitos russos lá, e que eles iam ficar com essa parte mesmo. Também de interesse, ó, de mais uma saída para o Mar Negro, tá vendo? Então, assim, são interesses em territórios, tá? Só que isso vai gerar uma crise muito grande. Por quê? Os Estados Unidos vão apoiar a Ucrânia, dizendo que esse território já é da Ucrânia, então tem que continuar com eles. Os Estados Unidos também têm interesse nessa região. Vai investir aí US$ 1 bilhão, a União Europeia também vai investir 11 bilhões de dólares para poder fazer a economia da Ucrânia alavancar, e eles deixam claro que são contra essa anexação da Crimeia pela Rússia. Tá? E os Estados Unidos vão começar a fazer sanções, tá? Por causa disso. Né? E a Rússia não vai deixar barato, também vai criar sanções contra pessoas do governo que trabalham lá na Rússia e são americanas. Tá? Essa é uma outra questão. E também tem a questão da Síria, que os Estados Unidos ficaram rivalizando com a Rússia. Por quê? A Síria, desde a época da União Soviética, já era um parceiro muito grande da Rússia, porque a Rússia ajudou a Síria, tá? Com armamentos, financiamento de armamentos, né, nessa parte militar e bélica, quando a Síria se tornou um país independente. Tá? Então, olha só, já tem um laço aí entre eles. Outra coisa que a Rússia não quer perder uma área de influência no Oriente Médio, que seria muito importante como parceira para ela. Compra a maioria das suas armas, né, da Rússia. Então, tem uma base militar da Rússia, que na época aí, que ninguém faz nada de graça, né, tudo é uma troca. Esse apoio que a Rússia deu à Síria, para se tornar independente, depois eles construíram uma base militar aqui também, tá? Então tem essa base, então a Rússia não quer perder essa influência na Síria, né? Também levanta a bandeira de que está combatendo o terrorismo, o Estado Islâmico, né? E eles não querem perder mais uma saída para o mar, tá? De um parceiro. E os Estados Unidos, pelo contrário, o que eles fazem? Eles estão apoiando os grupos opositores do governo de Bashar al-Assad, que é o governante do país da Síria. Tá? Então, essa guerra, desde 2011, acontecendo uma guerra civil, que acabou virando uma guerra também entre interesses do Estado Islâmico, né? Entre os interesses também dos Estados Unidos e da própria Rússia, que vende arma para esses grupos aí antagônicos. Ok, gente? Então, assim, muitas questões envolvendo a Rússia, viu? Como é que é importante, tá? Vários problemas políticos e econômicos aconteceram na Rússia, tá? Nesses últimos anos. Desde 2008, com essa crise mundial que a gente já está falando bastante, já perdeu
8% do seu PIB, teve que realizar vários cortes nos gastos, né? Privatizações de empresas que não são de setores estratégicos. Mesmo assim, a Rússia hoje é uma potência, tá, econômica. Ela está entre as 12 primeiras potências mundiais. Tá? Ela faz parte dos BRICS, não sei se vocês já ouviram falar, é uma aliança entre países emergentes. Brasil está nela, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Tá? O PIB dela hoje está em torno de 2 trilhões de dólares. 60% da sua economia vem do setor dos serviços, tá? Comércio e serviços, 35% vem das indústrias e 5% da agricultura. Né? Mas é uma grande produtora de papel, de madeira, porque tem essa floresta aqui, ó, a taiga siberiana, né? Isso gera vários problemas ambientais porque eles não replantam. Tá? Mas o forte hoje da economia da Rússia é o petróleo e o gás, que exporta para vários países da União Europeia, principalmente a Alemanha, a China mesmo, né? Coreia do Norte, e também tem relação com o Brasil, porque compra frutas e carnes aqui do Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia. Né? Produz produtos químicos, produtos militares, como armas, mísseis, né? E vende para o mundo todo. E ainda controla vários setores aí da indústria, principalmente de base. É o Estado que toma conta dessas indústrias. Tá? Mas já acontecem várias privatizações que têm gerado desemprego. Né? A sua população tem em torno de 143 milhões de habitantes, agora vendo assim, essa pirâmide etária. Né? E tem assim, uma questão muito preocupante, porque a população da Rússia está envelhecendo, tá? Porque a maior parte do país é urbanizado, mora em cidades, o preço de você criar muitas crianças em cidades, já falei isso para vocês, é muito caro, né? E também a escolarização, a escolaridade lá na Rússia é muito alta, então as mulheres estudam muito, os homens também, então eles não querem saber de filhos por enquanto, então vai diminuindo o número de crianças, taxa de natalidade lá é baixíssima, tá? Então a população está envelhecendo porque também tem qualidade de vida, né? E, como vocês podem ver, olha só, o número de crianças e jovens como é que estão colhendo, ó, até 24 anos, até 29 anos, né? Aí depois ela vai aumentando um pouquinho e, ó, como vai aumentando a partir de 50 anos. Então, tem muitos idosos já vivendo da Rússia, tá? Então, essa é a tendência para os próximos anos da Rússia se tornar um país envelhecido, dependendo cada vez mais de mão de obra estrangeira. Gente, é isso. Façam os exercícios da plataforma, façam os exercícios desse capítulo também, tá? Na apostila de vocês. E tem prazo para fazer exercício, vocês vão ver lá na plataforma, tá? Não percam prazo. Boa semana para vocês. Qualquer coisa é só me chamar, tá? No grupo até meio-dia amanhã. Quer dizer, hoje, né? Um abraço para vocês, tá? Saudades. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Bom estudo para vocês.